Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje as minhas impressões de leitura vai para esse livro aqui, Liturgia do Ordinário, da T.C. Warren. Bom, antes de qualquer coisa eu preciso dizer para vocês que eu sou cristã, então de vez em quando vai aparecer aqui alguns livros de literatura cristã que eu vou ler e que eu vou passar para vocês, obviamente. Eu vou dar as minhas impressões desse livro aqui e antes de tudo preciso dizer para vocês, este livro eu li com o clube de leitura que eu tenho com algumas amigas da igreja, que se chama Deus Me Livro. Esse clube é maravilhoso, mas clubes de livros à parte, esse livro aqui, ele tem uma pegada de a gente levar Cristo ao nosso dia a dia de uma maneira simples, né? A proposta desse livro é justamente essa. E aí, o que ela faz? Liturgia do Ordinário, o ordinário, ela fala do cotidiano da vida de uma mulher, né? Porque ela, como mulher, ela pode dizer o propósito de vida dela, né? O que ela faz como uma mulher cristã. Onde ela se encontra e onde ela encontra Deus nas rotinas, no cansaço, em cuidar de casa, em cuidar de filhos. Essa é a proposta do livro. Eu venho de uma família cristã. Eu já frequentei algumas igrejas e a gente sempre tem essa questão de ter uma ligação com Deus de uma maneira à parte da nossa vida, né? A gente tem aí os nossos momentos de liturgia, de oração, de leitura da Bíblia, mas principalmente os encontros aos domingos com os colegas na igreja, alguns grupos específicos onde a gente se encontra. E parece, né, a gente vive numa vida, numa bolha de que é só nesses momentos que a gente vai encontrar Deus, né? E que a gente vive a nossa vida secular, separada da nossa vida espiritual. E a proposta desse livro é justamente o contrário. É colocar Deus na nossa vida cotidiana, no ordinário, nas coisas simples e nas coisas corriqueiras. Porque se a gente for parar para dar atenção à nossa vida espiritual e a Deus apenas nos momentos de liturgia, apenas nos momentos onde a gente vai à igreja, onde a gente ora, a gente vai ter muito menos tempo com Deus do que a gente gostaria de ter, né? Então, ela divide o livro em alguns pontos muito interessantes. Eu vou até pegar aqui no sumário para vocês. Então, o primeiro capítulo é acordando. O segundo é arrumando a casa. O terceiro, escovando os dentes. O quarto, perdendo as chaves. O 5, comendo sobras de ontem. O 6, brigando com o marido. O 7, conferindo o e-mail. 8, ficando presa no trânsito. 9, ligando para uma amiga. 10, bebendo chá. E 11, dormindo. Então, ela propõe reflexões que acontecem na nossa vida super corriqueiramente. Acordando, indo escovar os dentes, dormindo, brigando com o marido, cuidando da casa, respondendo e-mail. Todas essas tarefas que a gente faz diariamente, dia após dia, sem descanso, ela mostra que tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia tem uma importância para a nossa vida, para a nossa família, e que a gente precisa entender que essa importância também é uma importância para Deus. Deus olha a nossa vida cotidiana e Ele entende que nós, como seres humanos, vivemos uma vida cotidiana, uma vida rotineira, que é sempre tudo muito igual. A gente faz sempre a mesma coisa, 7 dias por semana, acaba a semana, começa tudo de novo. Então é nesses momentos que a gente precisa enxergar Deus, né? É acordando que a gente vê Deus, é brigando com o marido que a gente vê Deus. E quando eu digo brigar, não estou dizendo brigar de quebrar o pau, não é nada disso. É brigas de discussões bobas, que são duas pessoas que convivem juntos, duas pessoas diferentes, de criações diferentes, e que vai ter suas diferenças. Então é comum que aconteçam essas discussões, essas brigas. E é justamente nesses pontos a gente conseguir encontrar um equilíbrio de perceber Deus nesses detalhes, né? E aí ela propõe algumas dicas, ela faz algumas perguntas ao final de cada capítulo de como a gente age em relação a determinadas situações e a determinadas rotinas, e aí ela propõe algumas reflexões, alguns textos bíblicos para a gente colocar e alguns exercícios para a gente aprender a colocar Deus. O primeiro, inclusive, eu vou até dar esse como exemplo, que é acordando. Ela propõe a seguinte reflexão, né? Ela fala, olha, cada manhã, antes de mais nada,
Lembre o seu batismo e a amabilidade, ou fazendo o sinal da cruz, ou dizendo em voz alta: eu estou vestido em Cristo e amado por Deus. Ou outro gesto, a sua escolha. Observe como isso impacta o seu dia e escreva sobre isso ou discuta com um amigo, né? Então ela propõe esses exercícios para a gente fazer aquele exercício de relembrar Deus nesses momentos. Então, no acordar, ela até dá alguns exemplos. Não cheque os seus e-mails, né? Não faz... A primeira coisa que você faz é olhar para a tela, ver mensagem, ver e-mail. Não faça isso, né? Deixa o celular mais longe, acorde e se policie a lembrar de Deus, a lembrar do seu batismo, que é essa a questão que ela propõe aqui, né? E aí, como uma cristã evangélica, né, te fazer lembrar aquele dia que você se batizou, aquele dia que você resolveu se entregar a Deus e a Cristo, e como aquilo vai se desenrolar durante o seu dia, né? Como aquilo vai te trazer para mais perto de Deus. Porque a proposta justamente é essa, estar o dia todo conectado com Deus, porque a gente tende essa mania de separar a nossa vida secular com a vida espiritual. Mas não tem como separar, porque nós somos uma única pessoa, né? A gente é uma única pessoa, não tem como a gente se dividir em dois, não tem como a gente viver duas vidas em paralelo. Então, para que a gente consiga justamente ter essa presença mais real de Cristo em nossas vidas, a gente precisa passar a trazê-lo para o nosso dia a dia, através do ordinário, através das rotinas e através da vida mais leve, né? E não achar que ouvir uma música, que ler um texto, que ver um filme secular, a gente está fazendo errado, né? Que a gente pode se deleitar das coisas boas que a gente tem na Terra e ainda assim lembrar de Cristo a todo momento. Então a proposta é esta. A Tish, ela é anglicana, né? Então ela tem muita essa questão da liturgia, de símbolos, de simbologias, de orações, que nós evangélicos acabamos perdendo, né, devido a, enfim, a própria cultura, né, porque a gente tem uma cultura bem diferente dos americanos e tudo mais, e agora eu não me lembro se ela é americana, mas eu acho que é. Então, a igreja anglicana, ela tem toda essa liturgia que nós não temos muito. Então, ao ler esse livro, a gente pode até se deparar com algumas coisas aqui meio estranhas pra gente, que soa estranho. Mas a proposta do livro é uma proposta simplesmente maravilhosa, eu simplesmente amei. Esse livro aqui é um livro de cabeceira, é um livro para você reler e revisitar sempre que possível, porque ele traz muito ensinamento em relação a como viver uma vida comum e não se esquecer de Deus e não se esquecer das coisas boas que Ele nos deu nesse dia a dia comum, nessa vida comum, né? E ela dá até aqui vários exemplos de como Cristo, quando veio à Terra, ele viveu uma vida comum. Ele comeu, ele dormiu, a Bíblia faz questão de nos mostrar a naturalidade de Cristo ao viver no nosso mundo. Então, que a gente não precisa perder essa naturalidade para estar conectado a Ele e vice-versa, né? Não é que a gente viver a nossa naturalidade, a nossa rotina, a gente está desconectando dele, muito pelo contrário. Então, é isso que eu tenho para dizer. Então, fica a dica, se você é cristão, se você quer saber como se aproximar de Deus no seu dia a dia, como se aproximar de Cristo, ser um cristão de verdade durante o seu dia a dia, essa aqui é uma boa pedida e fica a dica para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!